Olá, pessoal, tudo bem? Então, gente, na nossa aula de história de hoje, nós vamos dar continuidade ao assunto da história do Brasil. E o título da nossa unidade é Do Litoral para o Interior. Peço que vocês acompanhem na página 80. E a unidade já começa nos fazendo uma pergunta, que diz assim: até agora vimos que no início da colonização portuguesa esteve bem concentrada nas regiões litorâneas, não é mesmo? Isso, exatamente, pessoal. Os portugueses chegaram pelo mar, né, de navio. Naquela época, era o único meio de transporte para se fazer longas viagens. Eles erraram o caminho, eles estavam indo até as Índias, mas acharam essa terra muito rica. Fizeram expedições para explorar a terra, colonizaram a terra, trouxeram portugueses para morar aqui, montaram toda a estrutura para a produção de cana-de-açúcar, porque a terra era fértil e esse ingrediente, né, era muito usado na Europa e muito caro, então eles exportavam para lá. E aí eles começaram a perceber que eles precisavam sair um pouco do litoral, porque eles sempre se baseavam às margens. Por quê? Porque eles queriam ficar mais próximos do mar, porque o mar era o único lugar da onde podiam vir invasores, né? Então eles queriam ficar de olho. E era porque eles tinham chegado, então eles ficaram por ali, até por um receio de querer avançar. Mas foi necessário, porque a população foi crescendo. Então o litoral já não dava mais conta, né? Então eles precisavam avançar, né, no território, para também procurar mais riquezas, buscar ouro, enfim, procurar os indígenas, que muitos deles fugiram, né, por os lugares que eles já conheciam, porque os indígenas estavam aqui, então eles conheciam muito bem a terra. Por isto, este foi o motivo deles decidirem avançar na expansão territorial. E para esse avanço, essa exploração do novo território, se criaram novas expedições, entradas e bandeiras, tá bom? E nós vamos falar um pouquinho sobre elas. Então, foram duas expedições, entradas e bandeiras, tá? A primeira, o nome já diz tudo, né? Entradas era o início, a primeira expedição, a expedição inicial. E essa expedição tinha qual objetivo? Entrar, invadir o território, capturar os indígenas que estavam escondidos lá e torná-los escravos. Então, a primeira expedição foi chamada de entrada, foi aquele início. Eles decidiram entrar, né, adentro, mata adentro, porque era tudo mata, né? Entrar mata adentro para procurar indígenas, torná-los escravos e fazer com que os indígenas os levassem nas minas de ouro. Tá? Então, a primeira expedição, chamada de entradas, tinha esse objetivo. E a outra expedição foi chamada de bandeiras. Mas essa expedição, ela não foi motivada pelo governo português. Ela foi criada, assim, pelas pessoas que estavam aqui, né? Portugueses, claro, porque nós fomos colonizados por eles, mas não teve uma ordem, uma organização do governo português. Ela foi um movimento das próprias pessoas que estavam aqui. E essa expedição criada pelas pessoas que estavam aqui, ela teve 3 fases, né? A primeira foi chamada de apresamento, esse nome mesmo, é um pouquinho difícil, mas é esse nome mesmo, apresamento. A segunda, acompanha lá na página 82 do livro, que vocês vão ver direitinho esses tópicos, né? A segunda foi a prospecção, primeira, apresamento, primeira fase. Segunda, prospecção. E a terceira era sertanismo de contrato. Então, primeira, apresamento. Segunda, prospecção. E terceira, sertanismo de contrato. Professora, mas esses nomes são muito confusos. Calma, vamos, né, destrinchar cada um deles. Apresamento vem de aprisionar, manter preso. Então, a primeira fase, o objetivo da primeira frase era aprisionar os indígenas. Por isso esse nome, apresamento. Por que esse nome? Assim, a gente não pode esquecer que o nosso país foi colonizado por portugueses, né? Então, nós temos os nomes são parecidos com o nosso, mas tem o sotaque do português de Portugal, tá bom? Então, apresamento vem de aprisionamento, aprisionar, manter preso. Então, a primeira
fase, né, tinha como objetivo aprisionar os indígenas. A segunda fase é a prospecção. Então, a primeira, aprisionamento de aprisionar. Prospecção significa um tipo de pesquisa, de busca. Então, nessa fase, eles buscavam pedras preciosas, buscavam ouro, buscavam metais preciosos. Então, prospecção significa buscar, pesquisar, procurar, tá? Então, prospecção era a segunda etapa. Primeira etapa, primeiro objetivo, aprisionar os indígenas, apresamento. Segundo objetivo, prospecção, buscar metais preciosos, procurar metais preciosos, ok? E a última etapa, chamada de sertanismo de contrato, tinha como objetivo combater os guerreiros indígenas e quilombolas. Por que sertanismo de contrato? Porque os guerreiros que se aliavam, quilombolas que se aliavam aos indígenas, era como se eles tivessem montado um grupo, tivessem feito uma aliança, melhor dizendo, um contrato. Então, esse sertanismo de contrato era para acabar, né, com essa ligação entre alguns quilombolas, alguns guerreiros quilombolas com guerreiros indígenas, tá? Então, vamos lá. Primeira etapa das bandeiras, o apresamento. Bandeiras foram expedições organizadas pelos próprios portugueses que estavam aqui. Não tinha dedo, não tinha opinião, não tinha organização do governo de Portugal. Não tinha, porque o governo de Portugal organizou a primeira expedição, que era a expedição das entradas, né? E as próprias pessoas resolveram, por si só, organizar uma outra, chamada de bandeiras. Então, eles tinham a primeira etapa, bandeira de apresamento, aprisionar os indígenas e capturar. Segunda etapa, prospecção. Segunda etapa, prospecção. O que era essa etapa? Busca, pesquisa de metais preciosos, pedras, ouros. E a terceira, sertanismo de contrato, acabar com a ligação entre guerreiros quilombolas que fugiam, porque lembra que eles trouxeram escravos da África, né? Eles trouxeram os portugueses, juntamente com os portugueses para colonizar, eles trouxeram escravos para trabalhar, né? Porque os portugueses não iam meter a mão na massa, eles queriam a sombra e água fresca, então eles traziam escravos para vender, para colocar nas fazendas, para gerar lucro. Então, alguns escravos conseguiam fugir. Lembra lá de Zumbi dos Palmares, que nós já conversamos? Lembra lá dos quilombos? Por isso chamados de quilombolas. Porque quem fugia para o quilombo se tornava um quilombola. E o quilombola, muitos deles se uniram porque os indígenas eram fortes, eram guerreiros, conheciam as matas. Então, muitos deles se uniram para derrubar os portugueses. Então, o objetivo dessa expedição, criada pelos próprios portugueses, era garantir sua terra. Tipo assim, o governo de Portugal, eles estão lá em Portugal, ó, protegidos, e a gente está aqui, correndo risco. Então, vamos pegar eles, aprisionar, fazer com que eles nos levem até o ouro, para a gente enriquecer, e depois vamos acabar com eles, acabar com os guerreiros quilombolas e acabar com os guerreiros indígenas. Entenderam, pessoal? Esse era o objetivo. Tá? Enriquecer, enriquecer, enriquecer. Eu cheguei até a falar isso com vocês, que Portugal só visava lucro. Então, eles faziam qualquer coisa, né, para ter lucro às custas de qualquer coisa. Escravizar pessoas, matar pessoas, eles queriam lucrar. Então, pessoal, passando para a página 84. Vocês lembram da Vila de São Vicente, que nós falamos bastante no último bimestre? Foi a primeira vila fundada aqui. Então, os colonos dessa vila, né, de uma parte dessa vila chamada São Paulo de Piratininga, eles tiveram grande participação nessas expedições das bandeiras. Na verdade, eles foram vamos dizer assim, que se aliaram ao montinho, sabe? Que botaram lenha na fogueira para acabarem com os indígenas e acabarem com os quilombolas. Então, pessoal, vamos para a página 84. O que a página 84 está querendo nos dizer, né? Vocês lembram da Vila de São Vicente, do vilarejo, na verdade, que foi o primeiro criado aqui pelos colonos de Portugal? Então,
existia uma parte nesse vilarejo de São Vicente que era chamado de São Paulo de Piratininga. E essa comunidade, dentro da comunidade de São Vicente, porque era a gente fala vila, mas era algo grande, como se fosse um bairro, sabe? Existiam partes, uma parte que ficavam os mais ricos, que eram as partes mais altas, e a parte mais baixa se chamava São Paulo de Piratininga. E os moradores lá, eles foram os grandes idealizadores dessas expedições aí das bandeiras que eu falei, que tinham o apresamento, a prospecção. Por que eles foram os grandes idealizadores desta expedição específica? Porque eles eram muito pobres. Desde essa época já existia competição entre as pessoas. Então, eles queriam capturar os indígenas e os quilombolas para que eles levassem eles até as minas de ouro, para que eles mostrassem para Portugal que eles estavam, dando lucro, que eles estavam... Então, já existia uma competição, pessoal. Já existia uma competição. Então, essas pessoas dessa localidade pequena decidiram se juntar para criar essa expedição, ganharam aliados para que eles mostrassem poder. Porque eles queriam ter poder. Todo mundo queria ter poder, porque todo mundo queria mandar, né? Então, isso já existia. Então, esse pedaço mais pobre foi aquela que colocava mais lenha na fogueira, sabe? O motivador de toda essa expedição, porque eles queriam simplesmente mostrar que podiam mais. Então, gente, na página 87 fala sobre a descoberta do ouro. Por quê? A gente continua falando sobre as expedições dos bandeirantes, ou as bandeiras, né? Chamadas de bandeiras. Por quê? Porque eles causaram esse tumulto todo, mas nem todos conseguiram atingir o seu objetivo, que era achar minas de ouro. Mas, em 1693, isso tudo mudou. Porque alguém descobriu grandes minas de ouro lá no interior da colônia, que é a região que ficou conhecida como Minas Gerais, porque ali tinham muitas minas de ouro. E aí, fofoca se espalha rápido, né? Muita gente ficou sabendo que lá no interior da colônia, lá mais pro interior desse território, né, que a gente não poderia chamar ainda de um país, dessa colônia, o interior dessa colônia tinham minas de ouro. Então, o que aconteceu? Um monte de gente começou a se mudar para lá. Imagina só, você tá na sua casa e seu vizinho fala assim, olha, lá no centro de Caxias, quem mora no centro de Caxias está ganhando um carro zero. Você vai querer se mudar para lá. Porque quem ganha um carro hoje em dia, nessa situação que nós estamos? Antigamente também era assim. Quem achava a mina de ouro tinha muita credibilidade, ia virar rico, ia virar senhor de engenho. Então, assim, eles queriam poder, eles queriam riqueza, eles queriam mostrar que estavam bem na fita. Então, um pouquinho de gente, vamos dizer assim, né, modéstia à parte, um bocado de gente, decidiu botar suas coisinhas, levantar seu acampamento, porque antigamente era mais fácil se mudar do que hoje, né? As pessoas montavam a sua casa em um lugar. Então, desmonta a casa, bota em cima dos animais, das carroças e vamos montar a casa lá perto das minas, porque a gente também quer um pedaço desse ouro, né? Que é uma parte desse ouro. Então, já se existia muita ganância, né? Eu acho que foi de lá que as pessoas herdaram isso. Né, foi das nossas origens, porque nós somos frutos dessa mistura aí de índio com quilombola, com africano, enfim, chame como você, né, achar melhor, e português, né? Então, os portugueses em si tinham essa ganância, sabe? De querer sempre lucrar, lucrar, lucrar. E o interior começou a virar cidade grande, porque ninguém queria ir pro interior. No início, todo mundo queria ficar perto da praia, no litoral. Só que no interior tinha o quê? Minas de ouro. Quem não quer Minas de ouro, né? Então, muita gente começou a se mudar para lá. Isso começou a crescer o quê? Comércio. Porque aí teve uma pessoa que teve a ideia de abrir um mercadinho, outra teve a ideia de abrir uma padaria. Então, o interior já não era mais interior. Cresceu. Por quê? Porque uma população, uma parte, né, significativa da população se mudou para aquela região, então despertou outros serviços, porque começou, ninguém morava lá, mas começou a se, né, juntar ali um povoado, precisava de um mercado,
né? As pessoas precisavam de um sapateiro, as pessoas precisavam de uma costureira, um alfaiate, as pessoas começaram a precisar dos serviços. Então, essas pessoas que prestavam serviços também começaram a se mudar para lá, né? Então, começou a crescer, o negócio começou a crescer, gente. Surgiu os tropeiros, que hoje em dia a gente chama de sacoleiros, né? As pessoas que iam para longe, compravam mercadorias e iam para lá vender, né? Hoje em dia não tem a pessoa que vai em algum lugar, compra roupa para revender, compra, enfim, diversos tipos de mercadoria, sapato, relógio. Esses hoje nós chamamos de sacoleiros, né? Mas antigamente surgiu-se essa profissão, né? Vamos dizer assim, que é uma profissão, mas que na época a gente não tinha muito esse conceito de profissão. Os tropeiros, pessoas que saíam das regiões de colônia, né? Buscavam mercadorias e depois vinham. Eles vinham de uma certa região até a outra, né? No seu burrinho, vendendo as suas mercadorias. E quando eles chegavam no final, eles se hospedavam em algum lugar, passavam alguns dias e voltavam recebendo suas mercadorias. Era tipo essa pessoa do bairro, realmente essa coleira de hoje em dia, né? Que vem pro papai ou pra mamãe pagar depois, né? Que faz aquele precinho camarada, que vende ali na amizade, né? Ah, eu vou anotar aqui, depois você me paga. Então, era isso que funcionava. Então, os tropeiros vinham de cidade em cidade. Aí vendia queijo, feijão, muitas coisas, gente. Anotavam lá, ó, você me deve isso, você me deve isso. Aí, quando eles chegavam no final do destino, eles paravam, ficavam um tempo e depois voltavam, porque antigamente não se tinha essa facilidade não, gente, de ir pra lá e pra cá, não. Demorava, né? Ainda mais quando ia de carroça, enfim. E depois eles voltavam de cidade em cidade cobrando aquilo que eles passavam para vender. Então, surgiu aí essa profissão no meio dessa reviravolta aí, né? Qual era o melhor lugar agora? O litoral, perto da praia ou o interior? Então, as pessoas estavam um pouco confusas. Uma parte partiu para o interior e fez com que o interior crescesse e outra parte continuou no litoral. E em pouco tempo, o governo de Portugal começou a cobrar, gente, cobrar para se extrair ouro. Eles começaram a supervisionar, por quê? Porque Portugal se achava dono daqui. Então, eles não iam dar nada de graça para ninguém, né? Porque o objetivo de Portugal era sempre lucrar. Então, eles começaram a pegar firme para não deixar ninguém tirar vantagem das minas que eram deles, né? Entre aspas. Mas não foi tão fácil assim essa supervisão, porque o governo estava longe. E aí Portugal não conseguiu, no início até conseguiu supervisionar, mas depois ficou muito complicado. O que eles fizeram? Eles decidiram trocar a capital. Salvador estava muito distante de Minas, né? Se nós olharmos no mapa, Salvador fica distante de Minas. Então, o que eles fizeram? Colocaram a capital do Brasil, né, para serem no Rio de Janeiro. Por que no Rio de Janeiro? Porque era a cidade litorânea mais perto. Mas por que a capital não era em Minas, tia Thaís? Porque eles precisavam ficar perto do mar. Para ficar de olho, para ver se não iam vir invasores. Então, eles montavam aquelas torres, aqueles fortes e botavam os soldados lá para eles ficarem de olho. Então, o Rio de Janeiro era a cidade litorânea mais próxima da região em que tinham as minas. Então, eles decidiram trocar. Não tá dando certo, tá? A capital tá muito longe. Vamos tirar a capital de Salvador e passar a capital aqui pro Rio de Janeiro, tá bom? Então, foi mais ou menos por isso, né, que ocorreu essa mudança. Neste ano, terceiro ano, né, nós vamos parar aí nessa parte dos nossos conhecimentos, mas ano que vem, no quarto ano, vocês vão continuar estudando sobre a história do Brasil, que sem dúvidas é fantástica, né? A gente consegue entender muitas coisas de hoje, né, se a gente passar a estudar o nosso passado, né? Então, a gente consegue ver o reflexo de muitas coisas hoje que eu tava falando pra vocês. Da ganância, desde sempre, das pessoas quererem ser melhores que as outras, né? Isso já existia, isso não é de agora. Então, assim, muita coisa de hoje é reflexo do que já aconteceu, né? Então, estudando a nossa história, a gente consegue entender melhor. Então, é muito
muito fascinante a história do Brasil. Nós vamos parar por aqui esse ano, até para vocês não receberem tanta informação. Esta é a última unidade do livro. Então, nós paramos, né, no Rio de Janeiro, capital do Brasil. Mas ano que vem vocês avançarão, né, na história e aprofundarão ainda mais os seus conhecimentos, né, na história do nosso país, que é deslumbrante, tá bom? É uma história de um povo muito forte, que passou por muita coisa, mas é um povo muito guerreiro, é um povo que honra as suas raízes, né? E é um povo muito diferente, muito miscigenado, que eu disse pra vocês, nós somos resultados de uma mistura de português com africano e com indígena, né? Que resultou num povo muito forte, um povo muito bom, um povo carismático, um povo feliz, um povo alegre. Esse aí é o nosso Brasil, né? Então, agora vocês vão fazer as atividades, tá? Dessa unidade. Lembrando que nós não podemos ainda guardar o livro de vez, né? Nós temos a unidade de geografia, nós temos o Saiba Mais que nós vamos fazer nas outras aulas, tá bom?